Canto, canto, chama o axé, bate o peito, fé em pé, o saber vai ecoar, no Candomcast vai girar. Candomcast, a palavra que liberta. Candomcast, energia que desperta. Energia que desperta. Candomcast, a palavra que liberta. Candomcast, energia que desperta. Olá, olá, olá a todos. Eu não vou desejar nem um bom dia, né, nem uma boa noite. Eu vou desejar a todos um dia maravilhoso. Hoje estou de volta com o InovaCast. Né, estamos voltando depois de um tempo parado, devido a alguns procedimentos que teve aqui no estúdio e algumas reuniões que nós tivemos com os nossos diretores. Hoje nós vamos começar a abrir, vamos abrir o nosso InovaCast com um assunto muito bacana, que é a espiritualidade. Vamos falar de Umbanda, vamos falar de Candomblé, vamos falar de Ayahuasca, vamos falar de espírita, vamos falar de tudo relacionado à espiritualidade, né, de uma forma bem clara e bem interessante, e mostrar para vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo que o que é realmente, o que é a Umbanda, o Candomblé, o que é um Babalorixá, um Yalorixá, um Maiaquequerê. Então nós vamos estar trazendo nessa série de episódios que nós vamos estar postando toda segunda-feira a partir das 18 horas, que é Raízes Sagradas. E vamos estar junto aqui, eu estou junto aqui com o Pai Fernando, já vou falar com ele já, e falando para vocês que vamos estar em todas as plataformas, tanto do Pai Fernando, como do Candomcast e como da InovaCast também. Aí, ao decorrer do nosso podcast, nós vamos falando as redes sociais que nós vamos estar, para você poder acompanhar, compartilhar e curtir aí, para estar levando essa mensagem a mais pessoas. Então, hoje eu recebo aqui, né, um amigo, além de ser Pai Fernando, pai de santo, um amigo, junto a noiva dele está aqui também, fazendo uma gravação também, e eu vou começar falando com ele. É uma pessoa muito íntegra, uma pessoa séria dentro da religião, e nós vamos falar de tudo, nós vamos trazer, tirar dúvidas, né? E vamos trazer não a verdade, porque ninguém sabe a verdade, né? Nós vamos chegar no máximo, vamos tentar ser bem claro nas questões do espiritismo. Vamos falar de tudo. Depois vamos ter encontro ecumênico também, junto com pastores, porque aqui a gente não é contra nada, nós vivemos num estado laico, né? Cada um segue a sua crença. Né? Mas eu vou começando agora com o Pai Fernando. Pai Fernando, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo você aqui novamente junto, e falando um pouquinho da espiritualidade junto aos nossos seguidores. Marcos, muito obrigado pelo espaço. Antes de cumprimentar os nossos seguidores e cumprimentar os presentes na sala, eu elevo os meus pensamentos e agradeço primeiramente ao grande ferreiro de Aruanda, meu pai Ogum, e ao caboclo Pena Branca, ao cacique Pena Branca e a todas as falanges de Pena Branca, que permitiram que aqui eu estivesse como uma espécie de arauto, né? Eu, na verdade, não sou especial em absoluto. Eu sou um sacerdote como qualquer outro sacerdote, com uma pequena diferença, talvez eu sei o meu lugar. Eu sou um papagaio de morto. Basicamente, o que a gente faz é servir como mensageiro, né? Então, aquilo que tiver dentro das nossas parcas possibilidades, o pouco conhecimento que tenho, está à disposição para perguntas, para esclarecer e principalmente para conscientizar. Eu tenho visto com muita tristeza e preocupação uma quantidade muito grande de informações equivocadas sendo divulgadas nas redes. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas estão falando por mal
ou propositadamente, mas elas usam formatos e informações que são perigosas, principalmente para quem está começando na religião, principalmente para quem não é da religião e possa ter uma imagem errada de qual é a nossa proposta. Tem muita gente que ainda pensa que candomblé, que umbanda, que espiritualidade é um mercado, que você chega, faz uma oferenda, pede algo, recebe em troca e é isso, e é assim que funciona. Então a nossa ideia aqui é trazer à luz a maior parte possível do que nos for permitido de conhecimento. Então quero estender o meu cumprimento a você, a Duda, a Thalita, muito obrigado por estar aqui comigo, Chu, e aos nossos telespectadores, pedindo especialmente que, se encontrou alguma dúvida, encaminhe para a gente essa dúvida e, se achou o conteúdo relevante, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis poder ter acesso também a essa informação. Perfeito. Eu agradeço a sua presença e é muito importante aquilo que você falou, né? As pessoas entenderem como que funciona o espiritismo. Mas antes de falar, antes de entrar no assunto, eu queria saber, Pai Fernando, né? Antes de ser Pai Fernando, era o Fernando. Fernando, quem é o Fernando? Que o Fernando fazia antes de estar entrando na religião, antes de virar sacerdote, antes de ser babalorixá? Quem era o Fernando? Começou como? Lá vem o Fernando. Porque as pessoas pensam que o pai de santo virou profissão, né? Muitos, né? Então, não, mas tem uma história antes disso, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, do Fernando. Bom, vou tentar ser breve. Eu vou resumir, né? O que o pai Fernando fazia antes de ser sacerdote? Bobagem. Bobagem, menino. Basicamente as duas coisas que eu mais fazia. Uhum. Bom, eu vou começar dizendo que você levantou uma questão importante, né? Sacerdócio não é profissão. Sacerdócio é ofício. Aliás, a base do problema hoje que a gente enfrenta na religião, não vou falar pelas outras religiões, porque não tenho autoridade para isso, sequer tenho autoridade para falar sobre o candomblé enquanto autoridade representativa, mas como um praticante de candomblé, como alguém que vive nisso já há alguns anos, hoje eu percebo um problema em que as pessoas que são sacerdotes e sacerdotisas buscam viver do orixá e não para o orixá. Então, isso é uma diferença muito básica que a gente pode discutir depois e que me parece é um nervo exposto da nossa questão. Bom, hoje eu tenho 45 anos. Vou dar um apanhado rápido geral, mas sim, eu comecei a entender que havia alguma coisa diferente comigo, porque aos 3 anos eu brincava com herês, eu brincava com os espíritos à minha volta. Em função disso, minha mãe foi buscar orientação numa casa espírita kardecista. Eu cresci, então, dentro do kardecismo, estudei toda a codificação kardeciana, fiquei lá até por volta dos 16 anos. Aos 16 anos, meu primeiro filho nasceu. Eu saí da religião nessa época, por um desentendimento, com uma liderança do centro que eu estava. Fiquei 3 anos, 4 anos mais ou menos, no movimento Hare Krishna. Eu fui Vaishnava, eu fui iniciado Brahmana, eu morei no templo, enfim, todo um processo. E por conta dessa minha experiência no movimento Hare Krishna, eu morei na fazenda Nova Vrajabhumi, em Teresópolis. De lá eu fui para uma comunidade, Chaitanya Sarasvati Mat, em Prata dos Aredes. E eu passei fome, muita fome. E eu tinha uma dificuldade muito grande de me manter, inclusive de conseguir os recursos para voltar para São Paulo. E aí, nesse processo, vamos fazer uma pausa aqui com a minha vida espiritual, vamos voltar de novo à minha infância. Não sei se você notou, mas eu sou um sujeito não muito atlético. Então, eu sempre fui gordinho. E em alguns momentos eu fui muito mais gordo, já fui um pouco menos gordo, mas sempre no espectro do gordo. Grande, crocante, sabor da nova geração. Pois bem, com 6 anos eu precisei começar uma atividade física em função de perder peso. E aí eu comecei a treinar Kung Fu. Me graduei em Kung Fu tradicional, comecei a dar aulas de Kung Fu com 12 anos, e era do que eu me sustentava no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu conheci um professor de karatê. Não vou declinar o nome dele, por uma questão de respeito,
Já tentei contato com ele outras vezes e ele preferiu não fazer contato. Entendo que ele não quer participar da minha história, mas serei eternamente grato a ele. Ele me levou para trabalhar com ele no Ranário, que ele tinha à época, não sei se ainda tem, e ele me levou no terreiro da Mãe de Santo dele. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Umbanda e Candomblé de fato, dessa maneira. Eu tive contato, mas eu não tinha, na minha experiência infantil, noção de que era Umbanda e Candomblé. Porque eu tive, na minha infância, um momento que eu não podia mais participar do acolhimento na creche. Minha mãe trabalhava em um hospital. E aí ela pediu que uma amiga dela me levasse para casa dela para ver se passaria o final de semana com as crianças. Gostei da experiência, fiquei 15 dias lá e fui meio que adotado por essa família. Então eu passava muito tempo com eles. E a avó, saudosa avó Hilda, nos braços de Oxalá, tinha a tradição da festa de Herê, a festa de Cosme e Damião, que é uma festa muito importante para mim. É uma das festas talvez mais importantes do meu calendário. O maior presente da minha vida eu ganhei dentro de uma festa de Herê. Um dia posso contar essa história também. Sim. E eu cresci nesse ambiente. Quando eu voltei para São Paulo, eu conheci Mãe Elza de Iemanjá. Entrei para o terreiro. Eu queria ser Ogã. Eu nunca quis ser sacerdote. Porque muita responsabilidade. É um trabalho medonho você estar com a vida das pessoas nas mãos. E aí já fazem, esse ano, 25 anos que eu sou sacerdote. Já tive casa de Umbanda por 15 anos. Depois fui chamado para o Candomblé. Dona Iemanjá me chamou para o Candomblé. Minha mãe Elza cufou, ela desencarnou. E eu não tinha dado comida a Iemanjá na Umbanda. E Iemanjá disse, eu não quero comer na Umbanda. Conheci minha mãe Lourdes de Obaloaê, a quem eu mando os meus respeitos, a joia da coroa de Obaloaê. Estaremos agora no dia 23 próximo, celebrando o Lubagé em casa de mamãe. E dia 30 lá em casa. E aí a festa de Obaloaê sempre me emociona muito, também por questões que eu posso contar depois. Minha mãe de santo me acolheu, viramos o santo para o Candomblé. Alguns filhos da casa não concordaram, se afastaram. Fiquei na época, eu tinha aqui no Bom Clima, a casa, a gente estava com algo em torno de 100 filhos de santo. Aí quando a gente virou para o Candomblé e foi para o bairro onde a gente está hoje, que é o Água Azul, a gente ficou com uns 30. Aí depois da minha saída, a gente chegou a uma época a 10. E aí hoje nós estamos de novo com alguma coisa perto de uns 60 filhos. Mas hoje eu sou mais seletivo, porque eu entendo que quando você não consegue ter um grau de intimidade com a pessoa com quem você se propõe a cuidar da espiritualidade, você não consegue cuidar de fato. Né? Não dá para você cuidar de estranhos, de clientes. Eu tenho clientes, mas filhos de santo, alguma coisa em torno de 60 hoje, dentro da minha casa. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho netos de santo. Eu tenho um abraço para a mãe Rosinha, está lá em Barcelona, o terreiro Nova Luz de Oxum, na Espanha. Tem a mãe Zilda, que tem o Ilê Quequerê. Ilê Quequerê é uma casa menor, é uma casa em que ainda não se faz iniciações. Uma série de questões, quando você abre uma casa de candomblé, você precisa de determinados ritos. Então, ela cuida de pessoas, mas ela cuida dessas pessoas dentro da minha casa. Então, mãe Zilda de Iemanjá, no Ilê Quequerê, Iemanjá algum T. Mãe Péricles, mãe Sônia e pai Péricles, mãe Bruna, que está abrindo também, vai pegar DK agora no final do ano, no Ilê Axé Oiaunira e pai Joaquim de Angola. Então tem os netos de santo, tem as pessoas que procuram. Hoje é bastante gente aí embaixo do guarda-chuva, né? A gente procura atender o melhor possível e não só os filhos de santo. Tem gente que me procura pedindo orientação e não necessariamente é um filho de santo. Perfeito. Agora, só um detalhe rápido. Eu tenho 4 filhos, um do primeiro casamento. Minto, eu tenho 6 filhos. Porque é tanto filho que a gente meio confunde. Então, eu tenho um do primeiro casamento, 2 do segundo casamento. No terceiro casamento, eu não tive filhos. Um do quarto casamento e 2 do casamento dos outros, que são meus enteados. Certo. E eu também sou presidente de um motoclube, a Legião da Estrada, motoclube. Uhum. Eu gosto de pensar que eu sou um músico, embora eu não seja, eu só toco por esporte, já tive banda, enfim. Tem toda uma vida. Por formação profissional, eu era metalúrgico, eu era instrutor de treinamento industrial dentro de uma fábrica de baterias.
Certo. Foi minha última atuação na indústria. E eu sou, perdão, cuteleiro. Eu faço facas artesanais. É como se fosse um playground de Ogum. Então tem forja, tem bigorna, tem ferro, tem... eu gosto muito da ideia de transformar coisas com as mãos. Perfeito. Então aí você vê, gente, a história, né? Tem antes de ser Babalorixá, ele tem uma história, né? E pai Fernando, voltando um pouquinho agora, entrando, né, no assunto religião, vamos falar um pouquinho dos consulentes. Como que o consulente chega na sua casa? O que ele procura? Porque o que eu vejo hoje os pais santos aí, os sacerdotes, eles vendem muita prosperidade e solução para o relacionamento amoroso. É o que é mais procurado. Você não vê a pessoa procurando saúde, um equilíbrio espiritual. E aí eles pegaram esse nicho e começaram a vender prosperidade, né? É aquilo que você falou, tem uma oferenda e você vai ficar milionário amanhã. Né? Como se fosse assim, né? Sim. Então, como você vê o consulente hoje? Por que o consulente hoje, você que está com a casa, só procura isso? Não sei se na sua casa o pessoal vai muito atrás da questão dinheiro e amorosa. Vai sim. Inclusive tem uma piadinha que eu faço a respeito disso, que é o seguinte. O cara vai e me pergunta se eu sei fazer um trabalho para ganhar dinheiro. Se eu soubesse fazer um trabalho para ganhar dinheiro, eu fazia para mim. Sim. Né? Eu falo pro cara, querido, se eu soubesse fazer um trabalho para ganhar dinheiro, eu não era pobre, feio, morava longe. Mas o fato é que, infelizmente, eu não vou dizer que eu culpo, porque eu não acredito em culpa, mas eu responsabilizo principalmente as redes sociais. Porque o que acontece? As redes sociais, elas criaram uma problematização do processo pedagógico, que é o seguinte: nosso cérebro, biologicamente, está programado para receber uma taxa de dopamina sempre que a gente cumpre uma determinada tarefa. Aquilo nos dá um certo prazer. Quando você pegava um livro para ler e você terminava um capítulo, aquilo te dava uma coisa boa, porque você tinha concluído uma fase daquela história, daquele processo. E quando você terminava, era muito comum até você sentir uma certa melancolia de saudade dos personagens, da história, da vivência. Isso foi sendo substituído por um formato, a partir dos anos 70 principalmente, de filme. Então condensava-se a história, colocava-se música para fazer você sentir determinada emoção. Então, por exemplo, quando o tubarão vai aparecer e o tubarão nunca aparece, fica aquele dan, 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 dan. Aquilo te coloca numa expectativa, então você recebe essa dopamina por outros canais. E aí, ao longo dos próximos 30 anos, até por volta dos anos 2000, você vai ter isso concentrado na mão de profissionais que lucravam com isso, seja a indústria cinematográfica, seja a indústria da televisão, do entretenimento. Sim. Com a popularização da internet no mundo, lá fora, por volta dos anos 2000, no Brasil, por volta de 2005, 2008, começam a surgir os produtores de conteúdo. Veja que nós, possivelmente, nos anos 90, eu, pelo menos, não estaria num programa como esse, porque eu não sou conhecido. Aliás, eu sou um sacerdote desconhecido internacionalmente até. Porque eu não apareci em lugar nenhum, ninguém me conhece. Quem é esse cara na fila do pão? Você começa a ter a produção de conteúdo. Com base nessa produção de conteúdo, você tem toda uma nova geração de adolescentes que começam a consumir novas plataformas. Não vou falar aqui o nome das plataformas, mas todo mundo sabe quais são as plataformas. Sim. Criam formatos muito curtos. Então você tem que... Porque a ideia ali não é produzir conteúdo. Veja, se você ficar 2 horas no celular rolando tela, você vai ver uma série de adolescentes dançando, muitas vezes expondo o próprio corpo, sem saber que todo mundo naquela idade tem aquele tipo de corpo. Sem saber que todo mundo naquela idade, todo mundo já teve barriga durinha,
Quer dizer, eu não, mas eu sou o Po do Kung Fu Panda, então tudo bem, eu não estou nessa conta. Todo mundo já teve um corpo diferente, todo mundo já teve uma pele diferente, todo mundo já teve dias diferentes. Melhores, piores, todo mundo fica mais ou menos bonito maquiado, todo mundo fica apresentável quando vai para uma festa. Só que aquilo não te traz nada. Só que existe hoje o quê? O algoritmo criado por inteligências artificiais que fazem com que você, cada vez que você role a tela, tenha uma descarga de dopamina. E isso vicia. É como se você tivesse uma pequena sensação de cumprir algo porque você rolou a tela. E aí os vídeos que eram de alguns... Bom, os filmes que eram de horas foram reduzidos pela metade. Os vídeos nas plataformas começaram longos, são pequenos. Foram diminuindo para outra plataforma, até agora segundos. E você nada aprende, você nada desenvolve. Então o que as pessoas fazem? Criam lixo intencionalmente para captar a tua atenção. Paramos aqui, vamos voltar para a religião. Você começa a ter algo que não existe entre as religiões, que não deveria existir nas religiões, que não deveria existir entre pessoas adultas, que é a disputa. O meu tênis é mais bonito que o seu, o meu pipi é maior do que o seu, a minha casa tem mais geladeiras do que a sua, a minha religião é mais forte que a sua. E aí nós vamos ter algumas pessoas que perderam tempo lendo Maquiavel, Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, e vão ter a consciência de que você consegue manipular muito mais fácil um grupo se ele estiver brigando entre si. Sim. Daí eles criam as disputas políticas, as disputas religiosas, as disputas de classe social, as disputas de tipo físico, as disputas de tipo de entretenimento. O cara do sertanejo acha que o sertanejo é melhor do que o axé, que acha que é melhor do que o forró. Estão todos errados, porque o rock é que é melhor que todo mundo, mas o pessoal do rap fala que o rock já morreu, e é isso. Por quê? Porque quando a gente tem essa disputa de nós contra eles, nós ficamos abertos à manipulação. Sim. Isso é um reflexo de um grande plano espiritual de dominação. Perceba que, ao longo das últimas décadas, a degradação moral do planeta Terra, dos anos 40 para cá, talvez até um pouquinho antes, eu acho que a grande cisão começa por volta de 1910, um pouquinho antes da Primeira Guerra. O tipo de atrocidades que nós cometemos no século XX e já no comecinho do século XXI, elas superam grandes pontos da história. E aí o que acontece? O consulente que vai para minha casa, ele vai carregado de toda essa bagagem negativa e ele não procura ajuda, ele procura solução. E eu não posso oferecer solução. E é aí que eu decepciono as pessoas. É aí que eu decepciono quem me procura muito frequentemente, porque a pessoa vira para mim e fala assim: pai, meu marido, ele não me olha mais. Ele não gosta mais de mim. Vamos fazer um adoçamento? Vamos fazer um negócio aqui? A gente pega um negócio, chama uma padilha, chama uma navalha, que hoje todo mundo tem navalha. Sim. É barbearia para tudo quanto é esquina, né? Todo mundo tem navalha nessa desgraça. Sim, sim. Criam linhas e tudo mais. E o malandro, o agora a moda é colocar os caras tudo peitudo, né? Tudo cocrante, os caras bonitão. Axé zero. Sim. Mas servem para ser ótimos gogoboys. Disputam atenção e like como um cachorro disputa carniça. E o meu consulente vai para dentro da minha casa achando que eu sou uma espécie de guru. E eu não sou um guru. Eu não sou um mestre espiritual. Veja, eu gosto da expressão caminhante das estrelas. Porque os mortos vivem entre as estrelas, vivem no céu.
Alguns não vivem no céu, mas enfim, vamos usar a metáfora. Eu vou até esse lugar, ouço o que eles dizem e trago de volta. Às vezes para trazer conforto, às vezes para trazer orientação, mas isso não resolve o problema. A mulher recebe esse marido em casa com um diacho de uma roupa ridícula. Ela está cansada, ela está toda triste. Ela tem vários problemas dentro dela, ela trabalhou. E quando esse marido chega em casa, ela só quer que ele fique quieto. Ela só quer que ele fique um pouco com as crianças porque ela precisa de 5 minutos. Como é que essa mulher vai ser desejada por esse homem? Se ela está jogando no homem uma expectativa que deveria estar nela. Que seria, fulano, quando você chegar, você me ajuda a fazer isso, isso, isso? Depois que a gente terminar tudo, a gente vai ter o nosso momento. Esse cara, ele chega em casa, ele dá o mínimo, ele faz o que ele pode, ele trabalha, ele não vive o momento, ele vive reclamando que é ruim ser casado, ele vive reclamando da esposa, ele fala que a mulher do outro é que é boa, ele vai olhar a menina de biquíni na rede social, na cabeça dele ele aguenta, e ele vai viver numa ilusão de que as coisas estão fora do controle porque a vida dele não dá certo. Mas ele não olha para a mulher dele com carinho, com respeito e com desejo. Ele não se faz desejável. Tem muito cara que vai me procurar pedindo amarração e adoçamento, e eu falo pro cara, você precisa ir num barbeiro, amigo. Você precisa arrumar a sua sobrancelha, você precisa depilar o sovaco. Você precisa encontrar um perfume que te agrade. Você fede, meu irmão. O cara usa 2 estampas. Como é que o cara quer ser feliz com a mulher usando 2 estampas? Camiseta de vereador com time com bermuda de time. Aliás, você que é homem, você que sai de bermuda na rua, você já sai de casa derrotado. Viu? Bermuda é para quando você vai fazer atividade física. Você vai caminhar num parque. Se você vai fazer qualquer coisa na sua vida que você vai lidar com as pessoas de maneira formal, saia de calça. Não tem essa de que, mas é bermuda jeans de aposentado. Você tem que saber se apresentar. As pessoas começam a namorar e elas têm todo um cuidado. A mulher tá limpa, perfumada, depilada, ela tá afim. O homem, ele também tomou banho, escovou o dente, trocou cueca. E aí eles acham que orixá vai parar tudo que ele tá fazendo. Uma Padilha que podia estar salvando uma vida. Gente, um dia a gente vai falar de Pombagira. Pombagira trabalha salvando gente num inferno. E não é um inferno eterno, é o inferno da nossa própria cabeça. Pombagira entra, por exemplo, em vales de sofrimento que outros espíritos não entram. E ela vai lá e ela acolhe o cara, ela traz o cara para fora, ela coloca o cara para voltar a viver. Mas não. Padilha tá lá socorrendo um cara que se matou, tá lá sofrendo. Mas para tudo que Margarete, que é o namorado de Amanda, não pode. Mas, Fernando, essas pessoas que vão procurar em relação à questão amorosa, não é muito falta de amor próprio? Marcos, eu vou dizer o seguinte, além da falta de amor próprio, é a falta de maturidade para ouvir não. Veja, existem aproximadamente 8 bilhões de seres humanos na Terra. É impossível que ninguém se interesse por mim. É impossível. Alguém será interessado por mim. Sim, mas a questão... E aí, nesse ponto, eu vou chegar na ponta do autocontrole, da autoconfiança. Só que nesse ponto entra um problema, que é o seguinte, eu não aprendi a ouvir não. Eu não aprendi a esperar o meu momento. E aí eu acho que eu preciso de migalhas. Porque eu fui ensinado que eu valho o que eu tenho. Seja o meu corpo bonito, seja a minha roupa, seja a minha posição social, seja meu carro, seja o valor na minha conta bancária, seja o meu corpo. Sim. E é aí que nasce a falta de amor próprio. E aí o que eu faço com o meu consulente, com o meu filho de santo? Isso em relação a qualquer problema que ele tenha. Se você tem, por exemplo, dor de cabeça, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é tomar um remédio para parar essa dor de cabeça.
Mas se eu não sei o que me causou essa dor de cabeça, não adianta nada eu tomar o remédio. Porque às vezes aquela dor de cabeça é para me mostrar que eu estou doente com alguma outra coisa. Sim. Então o que a gente faz? A gente vai tentar entender e identificar o que é que está doente. Para que a pessoa que tenha consciência de que ela tem um orixá sobre a cabeça dela, que ela é filha de reis e rainhas, que ela é importante, que ela tem uma partícula de Deus brilhando dentro do peito, ela desenvolva a todo momento autoconsciência, autocompaixão, que é uma coisa que a gente não desenvolve. Por algum motivo a gente aprendeu que a gente não pode sofrer, a gente não pode chorar, a gente não pode ser humano, a gente tem que estar bem o tempo todo. E amor próprio. E é nesse ponto que a gente aprende com amor próprio. Você, na sua história, sabe bem disso. Nem sempre aquele que a gente ama a gente de volta. Sim. E isso dói muito. E quando a gente descobre que aquele a quem a gente ama não nos ama de volta, a gente deve não tentar entender por que ele não nos ama, mas porque a gente está perdendo tempo amando quem não nos ama. Sim, sim. Né? Então, a minha consulência, em geral, vai em casa por esses dois motivos que você citou mesmo. Claro, você tem os outros pontos raríssimos de quando a pessoa tem uma dúvida espiritual, porque ela vê vultos, ou ouve vozes, ou ela tem uma curiosidade. Mas, normalmente, assim, 80% dos meus casos são promoção material, quero conseguir coisas, ou quero pessoas. Eu digo sempre, até as pessoas que eu converso, a gente conversa um pouco, a Maria Eduarda está aí para falar aí, as pessoas que vêm aqui para conversar, principalmente a mulherada. Eu digo assim, se você só tem, desculpa da palavra, que sua noiva está aqui, mas se você só tem peito e bunda para oferecer, você está com um problema muito grave. Sim. Se 70% do seu relacionamento é só sexo, você está com um problema muito grave, né? Então, eu conheço pessoas que não têm amor próprio, não se valorizam. Então, porque hoje eu acho, acredito, né, que a maior questão dos relacionamentos hoje não darem certo é esse diacho desse celular, né, que é muito, porque a pessoa fala assim, fulano me traiu, saiu com outra pessoa. Não, a traição começa numa mensagem. Sim. A cama é só físico. Sim. Né? Então, é isso que as pessoas não entendem. Que hoje nós estamos E outra, Fernando, o homem não sabe o que oferecer para a mulher hoje e a mulher não sabe o que é do homem. Perfeito. Porque hoje, se você elogia uma mulher, de repente você está levando um assédio sexual nas costas aí. Sim. Entendeu? Hoje a mulher quer estar no lugar do homem. Se você quer ser gentil, você é machista. Exatamente. Então hoje relacionamento está muito, muito grave. E uma hora nós vamos voltar a falar nisso, mais para frente um pouquinho. E falando em relação agora, em relação a material, questão material. E aí eu falo para as pessoas, se o sentido da vida fosse juntar patrimônio, quem tinha patrimônio não morria. Né? Então, aí eu falo, mas qual que é o sentido da vida para você? As pessoas não sabem responder. Então, é muito triste, eu vejo nas redes sociais aí, as pessoas procurando a varinha do Harry Potter, né? Sim. Né? Clica aqui, tá, eu tô milionário e se vendem, gastam dinheiro, e os pais de santo aí, né, que eu não levo como pai de santo, porque falar, todo mundo fala na rede social, né? Eu sou iniciado, eu sou de Ifá, eu sou daquilo outro. Faça isso que a sua vida vai mudar financeiramente. E a gente vê que não é isso. A gente que está muito tempo na religião, a gente vê que não é isso. Orixá não é riqueza. Orixá é riqueza de saúde, de conhecimento, de outras coisas, né? Não dinheiro. Né? E a pessoa, muitos saem da religião por falta de não ter prosperado na vida. E aí, aquilo que a gente estava conversando lá fora, a pessoa tem que entender o que é prosperidade, né, Fernando? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Sim, eu acho que você feriu o assunto de maneira magnífica, porque, assim,
Eu vou começar falando de prosperidade e aí eu vou voltar para o tema dentro da religião e uma crítica dentro da nossa religião. Bom, muita gente pensa que prosperidade tem alguma coisa a ver com juntar dinheiro, com ter mais coisas. E prosperidade absolutamente não tem a ver com isso. O Paulo Bossal, vocês devem conhecer, o Paulo Bossal, ele vende uns cursos, né? E aí o Paulo Bossal, ele vende códigos de prosperidade. Sim. Os códigos de prosperidade de Paulo Bossal funcionam? Claro que funcionam. Por quê? Porque ele está vendendo. Sim. Então, a prosperidade para ele que está vendendo. Ele te vende curso para vender curso. Ah, porque eu não quero... Como que é? O brasileiro não tem mentalidade de ser rico, disse o herdeiro. Prosperidade é você olhar para alguém e saber que toda a sua vida absolutamente valeu a pena apenas para ter chegado àquele encontro específico. Prosperidade é você abrir o seu armário e tirar o seu alimento, seu arroz, seu feijão, seu ovinho para quem come ovo, seu vegetal para quem não come proteína animal, e você se alimentar e você ter a certeza de que na próxima refeição você vai se alimentar de novo. É você olhar para as pessoas à sua volta e saber que você está cercado, talvez de não tantas pessoas. Nem todas elas bonitas, nem todas elas bem resolvidas, nem todas elas para te carregar no colo, mas de pessoas que de fato se importam com você. Porque não se engane, você não é absolutamente nada. Sim. Para ninguém que não te ame. Ninguém. Nenhuma das pessoas famosas que tem corpão, que tem fama, significaria absolutamente nada para quem tivesse com ela mais de 10 minutos, porque ela só se encaixa naquilo enquanto ela está ali provendo algo. Então, a mulher de corpão, ela também menstrua, ela também tem diarreia, ela também tem baixa autoestima, ela também tem vários problemas. Só que as pessoas acham que vão conseguir daquela pessoa só aquele recorte que ela vende nas redes, no mundo. O cara que é o grande empresário, que ganha dinheiro, ele paga um preço altíssimo por aquilo. Em sono, em saúde, em preocupação com as pessoas à volta dele. O segredo da prosperidade, primeiro de tudo, é entender que prosperidade não é ganhar mais dinheiro. Prosperidade tem a ver com gratidão, com ser feliz com o que você tem. É só isso que vai destravar as portas para que você possa ganhar outras coisas, para que você possa ter acesso a outras coisas. Então, quando as pessoas me procuram pedindo mais, a primeira pergunta que eu faço é: você já está suficientemente grato pelas coisas que você possui? Você quer mais um par de sapatos, mas você usa todos os sapatos que você tem? Você quer mais uma blusinha, mas você usa todas as blusinhas que você tem? A quantidade de coisas que você tem não poderia ser dividida com outras pessoas para que todo mundo tivesse um pouquinho? Na nossa religião, a gente tem um problema grave, Marcos, com isso. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa gastar 5, 10, 15 mil reais numa roupa de santo, numa obrigação de santo. Santo não precisa disso. Ibá, em África, era feito no chão. Se você pegar até hoje lá, os caras têm ibás simplérrimos. Sim. Se você pegar os caras que começaram aqui a fazer os ibás, também eram potes de barro. Só começou essa coisa de louça, com filigrana de prata, com filigrana de ouro, com todos esses detalhes, quando a escravizada via esses utensílios na casa da mãe da colônia, quer dizer, a esposa do dono da fazenda, e ela entendia que aquilo era riqueza. Por que a gente usa branco, né, nas nossas roupas? Depois a gente pode entrar nesse detalhe na minúcia. Sim. Mas por que a roupa da nossa mulher do candomblé ela é grande, engomada, branca, vistosa? Porque é a roupa da senhora da fazenda, que podia se dar o luxo de vestir branco
Porque ela era tão rica que ela não precisava se sujar trabalhando. Sim. Então era um símbolo de riqueza, de prosperidade nas fazendas cafeicultoras. Então prosperidade não tem a ver com ganhar dinheiro. O que a gente precisa mudar é a nossa mentalidade. E é por isso que as pessoas se frustram, porque Exu não vai te dar mais do que você precisa. Porque Exu vai te dar aquilo que você precisa para estar bem. Eu tenho filhos, alguns de vocês também têm, quem está nos assistindo. E eu pergunto, se eu tenho um filho de 6 anos e ele me pede a chave do carro para dar uma voltinha, eu tenho que dar a chave do carro para ele dar uma voltinha? Ou se ele tiver a chave do carro para dar uma voltinha, ele vai se matar e vai matar outras pessoas? Ele tem 6 anos. Ele não dispõe sequer da maturidade emocional e intelectual para entender o que é guiar um carro. Será que aquilo que a gente está pedindo, achando que é prosperidade, na verdade não é uma arma contra nós mesmos? E aí Exu nos ajuda a brecar esse processo de queda, tirando da nossa vida o que e quem a gente não precisa? Porque a gente tem um certo receio da mudança, a gente tem um certo receio de fazer a coisa diferente da nossa zona de conforto. Fica aí o questionamento para todos. E a questão é que também, que eu costumo falar, Pai Fernando, a questão é o Exu vem, é que eu falo, a pessoa não vem buscar orientação, né? De repente Exato. você está no trabalho correto, você está no lugar certo. Você está fazendo o seu melhor para fazer o que você precisa? Exatamente. Aí o Exu fala, acho que você tem que procurar outro caminho, você tem que se esforçar mais. Aí a pessoa não quer ficar acomodada e quer que ele traga resultado, que traga cliente, que venda, que aconteça e que não sei o que. Aí vai lá, cobra do Exu, me dá uma galinha, me dá isso, me dá aquilo. E os pais de santo por aí, né, eu chamo de suposto pai de santo, porque para mim não é pai de santo. Primeiro as pessoas têm que entender o que é ser pai, né? Porque meu pai, meu finado pai de santo, quando eu iniciei, quando ele ia dar eu me iniciei na Angola, ele ia dar o DK para um filho, ele falava, estou te dando o DK, mas não te dou o direito de raspar a cabeça de ninguém ainda. Eu não sei se você está preparado. Sim. Então não é assim, você vai sair aí, eu te dei, você vai sair raspando a cabeça de todo mundo. Não funciona assim. Então nós vamos voltar nesse assunto lá na frente, em outro episódio que nós vamos estar aqui, nós vamos falar sobre isso. Perfeito. Mas sim, falando do consulente, aí o consulente está lá na sua casa, se agrada da casa, ele resolve falar assim para você, Pai Fernando, eu quero frequentar a sua casa. Bom, os nossos trabalhos são abertos. Nós estamos localizados na Rua Las Palmas, número 54, no bairro Água Azul, Guarulhos. @Casa do Ferreiro de Aruanda, você vai encontrar lá todo o nosso prognóstico, os nossos trabalhos, o que a gente faz. Bom, a gente começa então com a abertura dessa pessoa para os trabalhos. A minha casa, ela é uma casa espiritual, ela não é uma casa apenas de candomblé. Eu tenho o trabalho de candomblé, que é um nicho que eu sou o responsável por esse trabalho, porque a casa de candomblé, é importante entender o seguinte: o espaço físico da casa é compartilhado por outras atividades. Então eu tenho o prédio onde eu tenho o prédio, ótimo. Há um espaço que pertence a Seu Pena Branca. Então tem o salão onde ocorrem os toques de candomblé. Tem um espaço onde a gente recolhe as pessoas que vão fazer as obrigações. E você tem outros espaços de acolhimento. Então existe o trabalho de musicoterapia, que ocorre todo o primeiro sábado do mês. Tem as cirurgias espirituais, o trabalho de cura, que ocorre também aos sábados. Tem o trabalho de autoconhecimento e apometria. E tem o trabalho de candomblé. O trabalho de candomblé eu divido em 2 partes. Então, um sábado do mês, eu faço a cada 15 dias os meus toques. Um sábado do mês eu vou tocar para orixá. Não há atendimento externo, é aberto para todos, mas quem vai se beneficia da energia que está acontecendo ali em comunhão naquele momento. E um sábado a gente faz toque para catiço. Catiço são as linhas de trabalho, que é o que são chamadas de linhas de Umbanda. Depois a gente vai falar sobre Umbanda e as linhas de Umbanda, mas são os catiços, são os orientadores, são os chamados guias. Depois a gente vai falar por que chama guia, por que isso daqui é um fio de conta, não uma guia, e por que chamava-se de guia. Então,
a pessoa começa a frequentar o trabalho, vai assistir os trabalhos e ela não vai ter um compromisso com a casa nesse momento. Ela vai simplesmente frequentar. E mesmo que de repente ela tenha vontade de ingressar na casa, ela vai precisar passar por um período probatório de 6 meses assistindo os trabalhos. Primeiro, eu não sei se vocês já perceberam, é um pouco difícil reparar por conta dessa minha cutis maravilhosa, mas eu sou um pau arrancado no mato. Eu sou grosso, bruto, feito os pés da burra. Eu sou de Ogum, eu não tenho a menor paciência para passar a mão na cabeça de ninguém, porque meu pai não passa a mão na minha cabeça. Eu sou um pedaço de ferro na forja. Ogum me molda com pancada. Então, de repente, para você entrar numa casa, você tem que entender se aquele sacerdote, se aquela sacerdotisa fala a tua língua. Se tem uma dinâmica que responde ao teu coração. De repente, um outro sacerdote, por exemplo, de Oxalá, ele vai ter uma postura mais tranquila, mais meiga, mais dócil, principalmente se ele for um filho de Oxalá com Oxum. De repente, um filho de Xangô, ele vai ser um pouco mais severo no sentido de direcionar as coisas, mas ele vai ser um pouco mais tranquilo para pequenas questões. Ele vai ser uma disciplina diferente da disciplina de Ogum. Ele vai saber conversar, ele vai ter uma política para explicar. O filho de Ogum, ele já vai chegar meio chutando balde. Enfim, não tem como falar diferente. Uma mãe de Iemanjá, ela vai ser muito acolhedora, muito carinhosa, vai puxar a orelha na hora certa, mas vai ser mais mãezona. Uma mãe de Oxum, ela vai ser um pouco mais despachada, ela vai ser um pouco mais brincalhona. Uma mãe de Nanã, ela vai ser um pouco mais severa, um pouco mais ranzinza. Então, você tem que entender se aquele sacerdote, que é um ser humano, fala com você. Daqueles 8 bilhões de pessoas que eu falei que tem no planeta Terra, alguma vai se interessar por mim? Há que ver se aquela que se interessou por mim também me interessa por ela. E se o pai de santo não falar a língua que você entende, por exemplo, hoje eu tenho poucos jovens na minha casa. Tenho alguns, mas não tantos. Por quê? Porque os jovens, eles têm uma certa dificuldade de lidar com o impositivo, com o não, com o sim, vai, claro que quer. E numa casa de candomblé você tem essa necessidade. Numa casa de Ogum você tem Ogum é o orixá da disciplina. Então Ogum, a casa de Ogum terá que ser absolutamente disciplinada, uma coluna ereta, sem desvio para a direita nem para a esquerda. O certo é o certo e não se negocia. Então a casa é aberta para todos, mas não é para qualquer um. Então tem muita gente que vai com intenção de conhecer, às vezes de ficar, e não consegue. Por quê? Porque a primeira vez que o cara fala para mim, olha, eu quero fazer uma amarração porque eu quero conquistar a mulher do meu primo. Eu vou falar, querido, olha, não funciona assim, por causa disso. Na segunda vez, aí eu já mando ele se lascar. Porque eu já expliquei a primeira vez. Entendi. E na terceira vez, se ele ainda não tiver ido embora depois de eu ter mandado ele se lascar, eu toco ele do terreiro. Porque eu não vou deixar que uma maçã podre contamine as outras maçãs da cesta. Minha casa não é uma casa para muitas pessoas. Eu, graças a Deus, não tenho condição material nenhuma. Eu vivo dos meus búzios. Aliás, com a sua licença, se vocês quiserem conhecer como é que é o jogo de búzios, chama a gente no direct depois. Eu trabalho com isso. Eu faço uma faca aqui, outra ali, eu faço o jogo de búzios e a comunidade me ajuda. Comunidade do Egbé. Minhas roupas são, na grande maioria, usadas, meu carro é velho e tá tudo bem. Eu tô muito bem como eu estou, graças a Deus. A única coisa que eu reclamo um pouco da minha vida é que eu sinto um pouco de falta do meu cabelo, que apesar de ruim, eu gostava dele, foi caindo. Mas tudo bem. Quando eu tô fazendo o meu trabalho e não dependo de uma mensalidade, isso me dá uma liberdade para trabalhar. Eu entendo que tem muito sacerdote que às vezes aguenta muita bobagem dentro do terreiro, porque aquela mensalidade vai fazer falta. Daí que a gente precisa entender que a gente precisa viver para o santo e não do santo. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Porque em muitas casas o pessoal vai aí e aí muitos se arrependem porque chega lá, joga-se o búzio, não, você tem que iniciar, vamos para dentro, Isso. 20 mil reais e vamos fazer o santo. Iniciar, sendo que não há necessidade, né?
de estar fazendo, iniciando, né? Porque eu penso que as pessoas acham que nós escolhemos o orixá, né? E muito, quer dizer, hoje em dia muitos escolhem, eu quero ser de Yansan, eu quero ser de Ogum, e o Pai de Santo vai lá para ganhar o dinheiro, faz do jeito que o filho quer, né? Uhum. E se arrepende depois, né? Muito. Antes de responder essa pergunta, eu vou agradecer a quem está nos acompanhando lá na live. Vou me despedir, porque se eu deixar tudo aqui para vocês, vocês não vão ter curiosidade. Fiquem esperando as nossas novidades. A gente vai subir no canal do YouTube do podcast, no nosso canal também. Até a próxima oportunidade. Thalita, por favor. O que acontece, Marcos? As pessoas elas chegam com um tipo de expectativa que ela não tem nada a ver com o orixá. As pessoas confundem, por exemplo, devoção a um orixá com o ser filho de um orixá. Eu, por exemplo, eu tenho uma profunda devoção por Ibeje. Mas eu não sou filho de Ibeje. Eu tenho uma profunda devoção por Oxum, por Xangô. Eu preciso ter devoção pelos orixás para estar na minha religião. Inclusive para ser um sacerdote. Mas isso não significa que eu seja filho de todos os orixás. E também não significa que ser filho de um orixá determine como eu serei na vida. Eu tenho arquétipos. Por exemplo, dizem que o filho de Ogum é muito namorador. E eu não sou. Tive só 4 casamentos, terei um último casamento, se Deus quiser, ano que vem. E estou tranquilo. Sim. Na verdade, o filho de Xangô é namorador. Eu conheço um filho de Xangô que foi casado 6 vezes. 6. 78 relacionamentos. Nossa senhora. Isso é muita paciência, o bicho ter 78 sogra, não é não? Muito, muito. E eu tenho, tenho todo anotado ali. Quem foi, quem deixou de ser. Olha que maravilha. Aí o sujeito chega na casa de santo imaginando que ele vai ter nas mãos o poder de moldar o próprio destino, mas do jeito errado. Ele não quer trabalho. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que para quem está nos assistindo vai ficar mais claro. Alguma vez, eu posso te chamar de Duda? Alguma vez, Duda, você já pediu paciência para Deus? Muitas vezes. Quando você pediu paciência para Deus, veio uma luz maravilhosa do céu sobre a sua cabeça e você ficou paciente? Ou veio mais um montão de problema para você aprender a ter paciência? Um montão de problema para mim aprender. É assim que funciona a espiritualidade. Se eu peço força, eu vou receber desafios para que me seja obrigatório ficar mais forte. Se eu peço paciência, eu serei desafiado na minha paciência. A pessoa entra nas casas de santo, por exemplo, eu preciso fazer aqui uma nota de repúdio, uma nota de asco, uma nota de vergonha pelo fato de um sujeito entrar num seminário, estudar muitos anos, estudar teologia, e apesar disso ele não consegue desenvolver nenhuma empatia. Houve um padre, algumas semanas atrás, que falou sobre a morte da Preta Gil, de quem eu pessoalmente não gostava nem como pessoa nem como artista. Não gostava como pessoa porque não a conheci, não gostava como artista porque não acho que tenha valor artístico o que ela faz, porque eu gosto de outra coisa. Uhum. Não estou dizendo que ela é ruim, estou dizendo que não é um trabalho que me agrada. Mas o ser humano e a família desse ser humano que desencarnou merece respeito. E ele disse... Perdão. Mas os orixás não ressuscitaram a Preta Gil. Como se os santos católicos ressuscitassem alguém. Sim. Como se estivéssemos medindo o tamanho do pipi. De novo. Sempre ele, o falo. Aonde a gente vai chegar? Se as autoridades religiosas não se posicionam. Se as autoridades religiosas não trazem aquilo para que elas foram formadas. Vamos pensar uma coisa boba aqui, gente. Para que serve um sacerdote? Quando você quer comprar carne, você vai no terreiro? Você vai no açougue. Quando você quer comprar pão, você vai à padaria. Um sacerdote ele só serve para dar orientação espiritual.
E a orientação espiritual, ela deve seguir um caminho de transformar as pessoas em seres melhores. Ora, se aquele sujeito que deve ensinar as pessoas o caminho para se tornarem melhores, ele por si não é melhor, minimamente melhor, para que ele está fazendo o que ele está fazendo? Daí que eu me recuso, sabe, eu já fui chamado para muitos debates. Aqui nessa casa eu já participei de um debate maravilhoso, em que nós tivemos situações de você colocar 3, 4 pessoas na mesa, cada uma com uma visão espiritual completamente divergente, e todo mundo ser respeitoso, e todo mundo ser acolhedor, e todo mundo se propor a conhecer a cultura do outro. Não partir do princípio que sabe porque viu meia dúzia de filmes ou porque leu 2 livros. Sim. Não é? E quando você tem uma pessoa entrando para buscar um conhecimento com o coração de fato aberto, você consegue fazer alguma coisa. O problema é que muita gente chega na casa de santo, eu não sei se as outras casas são assim, mas na minha casa acontece com uma certa frequência, a pessoa chega com um copo cheio. Ah, porque da casa da onde eu vim era diferente. Tudo bem, mas na casa de onde você veio era diferente. Aqui a gente faz assim. A pessoa não quer aprender. Não. A pessoa não quer ouvir, Marcos. As pessoas não querem mais... Eu penso que as novas gerações, e mesmo as nossas gerações anterior à nossa e a nossa, acabaram pegando essa coisa ruim da modernidade, não tem mais capacidade de sentar, tomar um café e bater um papo. Sim, exatamente. É muita informação, né? Eles começam a pegar aquilo que você falou, pega os videozinhos, começa a ler e já acha que sabe de tudo, e já acha que é aquilo e vai, e quer fazer e acontecer. E não é. Eu lembro, meu pai carnal, foi de Umbanda há muitos anos, né? O terreiro que hoje é 1945, hoje faz 80 anos. Caramba. Então, quer dizer, lá atrás, com 12 anos de idade tudo, eu via a diferença. Iam se visitar uma casa um do outro, se respeitavam, né? O médium, né, na Umbanda lá, ele preparava, meu pai era 7 horas da noite, dava para ir pro terreiro, ele 6 horas estava preparando o banho dele dentro de casa, não saía sem tomar banho, e aí ele ficava se concentrando para chegar no terreiro, que era do outro lado da rua de casa, e ia. Então você via a seriedade que era, né? Sim. E você via, era lotado. Hoje não, o que fizeram? Hoje romantizaram o Exu e Pombogira, só existe Exu e Pombogira. Verdade. Não tem mais o preto velho que vai lá, faz o seu benzimento, não tem o caboclo que mexe com a cura, não tem o baiano que traz o... Então, hoje é Exu e Pombogira. São largar o restante dos orixás, dos guias, né, das entidades para lá. E eu digo mais, quando você fala em Exu e Pombogira, não é todo Exu e Pombogira, não. É Exu e Pombogira que está na moda. É Exu e Pombogira que tem nomão, porque se você pegar um espírito que está trabalhando, fazendo o seu melhor ali, e tem a sua linha de trabalho, a sua digina, e ela não for digna de likes, eles tentam transformar. E aí você entra na polêmica, por exemplo, do Exu do Ouro, que as pessoas falam que Exu do Ouro não existe, né? Gente, se a entidade se manifestou e ela tem ponto riscado, ela existe. Sim. Agora, às vezes a gente tem que se segurar para não falar bobagem, né? O meu advogado falou que eu tenho que ficar mais quieto. Você tem lá o grande especialista de internet que vai falar que não existe porque, eu não acredito, porque eu não vi, porque na Quimbanda... Querido, nem todo Exu se manifesta em todas as religiões de matriz afro. Existem Exus que só trabalham na Umbanda, existem Exus que só trabalham no Candomblé, existem Exus que só trabalham na Quimbanda. Existem Exus que sequer dão um nome e trabalham em todas as linhas. Então, eu entendo que a nossa visão hoje, ela está muito limitada por essa questão de disputa. Eu acho que a gente está perdendo um pouco a mão. E, inclusive, é esse o motivo pelo qual eu estou aqui dando a minha cara gorda, a tapa, para falar sobre isso. Porque eu não tenho o menor interesse de convencer ninguém. Eu não tenho a menor paciência de me tornar um youtuber ou qualquer coisa assim. Não sei nem se é assim que chama ainda. Que eu sou velho, vocês mudam essas porcarias desses nomes a cada 10 minutos.
né? As pessoas elas perderam a mão de um tal jeito que se aqueles que têm um pouquinho de senso e que se incomodam e que se entristecem com isso não se levantarem para falar, as próximas gerações que de repente só vão ter de acesso esses vídeos, esse material, esse conteúdo gravado, vão achar que a religião era isso, e não era. Nossa religião nunca foi isso. Nossa religião sempre foi acolhimento, foi humildade, pé no chão. O pobre brasileiro, ele sempre teve um acesso mínimo à saúde mental. Quem que era o psicólogo do pobre? É a entidade que ouvia ele no terreiro. Sim. Quantas crianças... Tem um livro chamado Cartas do Roncó, que o autor espiritual fala o seguinte: uma festa de erê bem feita muda a vida de alguém, e muda de fato, porque quantas vezes a gente foi em festa de erê que a gente comia coisas que a gente não tinha acesso para comer em casa. Sim. Que a gente ganhava bola, pirulito, brinquedo. Teve festa que eu ganhei camiseta. Na época eu tomava refrigerante, ganhava Guaraná, de poder levar Guaraná para casa. Não tinha Guaraná em casa, irmão. Sim. Comia bolo, que era uns bolo, que era um bolo. Não é esse negócio nojento que hoje em dia se chama de bolo. Ah, porque é o bolo gourmet, o morango do amor. Pelo amor de Deus, acabem com o morango do amor. Não aguento mais isso. E aí o cara pegava um bolo, tamanho dessa mesa, cheio de bolinha prateada, e fazia uma festa. Sim. Então eu acho que o retorno à simplicidade pode ser o caminho, a resposta que a gente precisa. Perfeito. Como a gente estava falando dos consulentes, né? E como num passe de mágica também, devido à tecnologia, o pai Fernando também aproveita e no estalar de dedo já troca de roupa, né? Exatamente, já troca, já está com outro figurino, e isso é bacana, né? A tecnologia faz a gente fazer essas coisas. Mas, pai Fernando, a gente estava falando do consulente, quando eles vão procurarem, né? E estava falando também quando um consulente chega na sua casa, quer frequentar a sua casa, você já explicou um pouquinho. Pai Fernando, por que foi romantizado, eu posso chamar assim, Exu e Pombogira? Essa coisa agora que é só Exu, só Pombogira, que faz pelo filho, pelo consulente. O que gerou isso? É uma pergunta bem interessante, porque é um fenômeno que a gente tem observado. Eu penso que por conta das redes sociais, porque o Exu e a Pombogira, eles são muito bonitos, eles são muito atraentes, eles são muito, eu diria até que cativantes. Então, você tem por um lado a Pombogira representando o empoderamento feminino, que também tem uma grande bobagem aí, que fala-se sobre esquerda. As pessoas falam de um jeito como se toda pombagira, por exemplo, tivesse sido prostituta na última vida. Sim. Ou dona de um prostíbulo, né? E nada estaria mais longe da verdade do que isso. Embora, obviamente, em algum momento, todos nós, nas nossas vidas passadas, possamos ter tido experiências de várias ordens, inclusive de prostituta, de escrava sexual. Mas o que me incomoda em relação às pombagiras é que a maioria do que se vê hoje de história de pombagira, que vamos contar a história, ela está sempre ligada a uma tragédia amorosa, como se a mulher não pudesse encontrar a própria iluminação a despeito de não ter tido um problema na vida emocional com o homem. Então, assim, acho que a grande questão da romantização, por exemplo, se você vai pegar a imagem de Exu e de Pombagira, é tudo gente que está dentro de uma academia. Não tem uma pombagira barriguda, não Verdade. tem um Exu que tenha um corpo real. Como se esse conceito estético que a gente tem hoje, que é lá fruto da estética clássica grega, fosse um padrão de fato de beleza. Quem não tem, sabe, o corpo definido com os músculos à mostra, não está adequado. O espírito de luz precisa ter um corpo malhado. Isso Sim. é ridículo. O que nos leva ao grande número de bobagens que a gente vê, por exemplo, de malandro
que o médium tem um corpo lindíssimo e, ciente disso, ele coloca uma calça branca agarradíssima e o malandro vem de chapéu e calça. Parece um gogoboy, parece parece, infelizmente, um espetáculo de erotização. Como você vê também exageros e bobagens com Lebara. Sim. Né? Mega produções, Lebara que chega de carruagem como se fosse a Cinderela, Lebara que ganha iPhone, toda Lebara usa corcelê, é uma coisa impressionante. Todas as Lebaras do tempo moderno viveram aglomeradas nos mesmos, sei lá, 60 anos do período gótico em que foi moda usar corcelê por cima da roupa. Uhum. Então, assim, existe esse apelo estético. E havia também um problema que hoje em dia talvez fique até diluído aí no meio por conta dessa questão estética, que é o seguinte: Exu e Lebara, eles têm, em certa medida, uma noção moral um pouco mais flexível. O que eu quero dizer com isso? Se você chega para um Exu sério e você fala, meu velho, minha velha, meu pai, a depender de como você se dirige à entidade, eu estou passando por uma dificuldade financeira. E essa dificuldade financeira é a diferença entre eu perder ou não a minha vida. Exu nunca vai falar para você, olha, primeiro eu vou cuidar do seu lado interior, para você entender o que está acontecendo, e depois eu vou te ajudar com o seu lado financeiro, para você então poder tocar a vida. Exu vai fazer o primeiro socorro. Exu, ele vai te acolher na sua necessidade. Nem uma, nem duas, nem três, nem 5 vezes Exu colocou comida na minha mesa. Coloca até hoje. Quando eu faço o jogo de búzios, o búzio pertence a Exu, Exu me dá uma parte do que é pago ali. Exu dá esse acolhimento. E tem gente que se encanta só por isso. Entendi. E aí, no caso da Lebara, a mesma coisa para o aspecto emocional. O preto velho, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, o marinheiro, eles vão falar... Erê não, erê já é outra pegada que acho que nem dá pra gente entrar nesse mérito agora, mas as outras linhas, elas vão dizer para você, olha, o que você está fazendo da tua vida para que a tua vida financeira esteja ruim desse jeito? Você de fato não tem dinheiro ou você não tem controle? Será que você está querendo colocar coisas na sua vida que você não pode? Mas você, por exemplo, eu quero comprar aquele celular da maçã da última geração. Aí eu vou e meto um parcelamento de 4 anos do celular e depois eu não tenho dinheiro para colocar crédito no celular. Sim. E aí eu rezo e peço a Exu que me dê ajuda porque eu não consegui pagar a minha conta de telefone. Como se eu não tivesse sido culpado disso. Sim. Então, num caso mais extremo, o Exu vai dar um acolhimento. Só que isso acaba gerando uma certa quantidade de desentendimentos. E hoje em dia você também tem uma outra coisa muito perigosa, que é a romantização do que eu chamo de apostasia religiosa. O que é isso? As pessoas pegam um pedaço da religião, o pedaço que lhes convém, e cultuam aquilo. Daí que você vai ter, por exemplo, cultos em que você vai encontrar fulano dizendo assim, eu sou o pai Marcos de Tranca-Rua, eu sou a mãe Rogéria de Maria Padilha. Não, não é. Catiço não consegue ter um ori. Não se oferece ori a catiço. Ou seja, uma entidade não determina as características de um médium. Um médium, ele tem determinadas características e por afinidade energética ou afinidade emocional, porque de repente já tiveram uma história juntos, aquela entidade se aproxima daquela pessoa para cumprir aquela encarnação. Mas uma cabeça só pode ser dada a um orixá. Certo. E hoje em dia você encontra muita gente, inclusive, cultuando Exu errado. Eu estava comentando isso agora pela manhã com a Thalita. Para você poder... Eu tive, lamentavelmente, um evento de morte na minha casa essa semana. A mãe de uma filha de santo nossa, Cufô. Cufô é... O verbo cufar se refere a ser beijado por Iku. Iku é o orixá morte. É a esposa de Obaluaí. Então ela cufou, ela desencarnou e aí nós fomos lá fazer o funeral.
E aí você faz os ritos que são necessários. Mas quando você sai de casa para um cemitério, você tem ritos para fazer. E quando você chega em casa do cemitério, você também faz ritos. Um dos mais importantes é jamais entrar com os sapatos de terra de cemitério dentro de casa. Porque é uma terra que tem toda uma vibração, você não pega as coisas de dentro do cemitério, tem muita coisa errada que se faz justamente porque as pessoas pegam coisas de dentro do cemitério. Até vou fazer um parêntese aqui rapidinho, com a sua licença, Marcos, Sim, e dizer o seguinte: cuidado com o que você aceita de presente. Não aceite flores de qualquer pessoa, não aceite comida de qualquer pessoa, porque às vezes uma pessoa mal intencionada ela pode pegar um determinado elemento de um cemitério, esconder naquela comida, esconder naquele presente e tá trazendo uma energia ruim para dentro da sua casa. E aí eu dizia justamente para Thalita que um dos ritos mais importantes é você lavar com água de sal as solas dos sapatos para a terra de cemitério não entrar na sua casa. E a terra de cemitério é um dos elementos necessários ao culto de Exu. Você não fundamenta, você não assenta um Exu sem terra de cemitério. Agora, como é que a pessoa vai ter uma terra de cemitério dentro de casa se isso faz mal para cultuar Exu? Então, que Exu é esse que ela está cultuando? Então, é como você dizer, por exemplo, que você quer fazer um iogurte sem leite. Sim. É impossível. O iogurte está escondido no leite. Você pega o leite, dali você pode tirar o queijo, você pode tirar o iogurte, você pode tirar a manteiga clarificada, mas se você tira o leite, é como eu fico um pouco confuso e, para não dizer como gordo, chateado, quando eu pego numa caixa escrito assim, leite de amêndoas. Gente, amêndoa não tem teta para dar leite. Certo. Não é leite, é uma bebida que se propõe tão nutritiva quanto leite para pessoas que de repente têm intolerância à lactose, ok. Mas não é leite. Leite só vem de uma fêmea mamífera. Então, as pessoas não podem pegar só o que quer da religião. Eu acho que o grande problema hoje em dia é que as pessoas estão tratando a religião como self-service. Então, vai lá, pega o que gosta, gosto de Exu. E outra coisa, não é qualquer Exu também. Né? É o Exu da moda, é o Exu do momento. Sim. Não é... Ninguém conhecia, por exemplo, houve nos anos 70 um Exu muito famoso no Brasil chamado Exu 7 da Lira. Esse Exu 7 da Lira, ele um dia apareceu no Chacrinha. Né? A Mãe de Santo incorporou tal, ele estava lá ao vivo. Depois que se falou sobre Exu 7 da Lira nas redes sociais, pipocou Exu 7 da Lira. E é um Exu extremamente raro. Não é problema alguém manifestar o Exu 7 da Lira. É problema a pessoa manifestar o Exu 7 da Lira porque viu na internet. Sim. E aí a gente está falando de um problema chamado transmigração energética, ou simplesmente, como a gente chama carinhosamente na nossa religião, de marmotagem. Que é quando a pessoa, ela, por força mental, ela está, então, evocando aquela entidade, e uma entidade, nos dois extremos, tá? Uma entidade séria, que precise trabalhar com o médium, não se importa com qual vai ser a imagem ou o nome que vai ser dado. Então, de repente, é um tranca-rua, mas ele está recebendo o nome de 7 da Lira, para ele tranquilo, ele quer trabalhar. Ou um espírito que não é nem Exu, muitas vezes se fazendo passar, ganhando oferenda, recebendo ali os cuidados, porque as pessoas precisam entender o seguinte: vagabundo também morre. Sim. Estelionatário também morre. Ladrão também morre. E porque a pessoa morreu, ela chega na vida espiritual, ela se tornou um santo? Ela se tornou... Não, ela continua tendo as próprias más inclinações. E se ela não aceita ajuda, se ela não quer evoluir, se ela não quer ir para um local de conhecimento, se preparar para uma nova encarnação, ela vai ficar vagando no planeta. E enquanto ela está vagando, ela está fazendo bobagem para quem dá palco para doido. Sim. Tem um famoso youtuber, influenciador digital, que ele é um caso que eu acho bastante interessante da gente abordar. Como é que eu vou falar? Seu Ricardo Baunilha, né? Se você diminui o Ricardo e coloca baunilha em inglês, você sabe de quem eu estou falando. Sim. Menino lindo. Lindo. Bem apessoado, fala maravilhosamente, tem um conhecimento incrível. Só que o que ele fez?
E aí eu não vou falar da fase dele neonazista, eu não vou falar da fase dele drag queen, não vou falar da fase dele evangélica, eu vou falar especificamente da fase dele quando ele se dizia... E aí é o problema, ele se dizia ao mesmo tempo satanista, quimbandeiro e candomblessista. Sim. Não dá. De novo, como gordo, vou recorrer a um exemplo de comida. Leite é alimento? É um alimento. É um alimento bom? É um alimento bom. Então vamos separar o leite aqui. Vamos fazer alguma coisa com esse leite. Sardinha também é um alimento maravilhoso, rico em proteína, rico em vitamina. Um monte de vitamina, vai. Sou pai de santo, não sou químico, nem nutriólogo. Sardinha é bom. Eu sei porque minha nutricionista fala para comer sardinha. Então sardinha é bom. Que mais? Fala um outro alimento para mim, Marcos. Um outro alimento que é bom. Uhum. Frutas. Pode ser, uma fruta. Vamos pegar então um abacaxi. Pode ser um abacaxi? Abacate. Que é... Abacate, pronto. Então eu vou colocar no mesmo liquidificador um pedaço de abacate, uma lata de sardinha e meio litro de leite. Eu vou bater. O que vai sair disso é alimento? Entende? Então não dá. As pessoas... Olha onde vai o absurdo. As pessoas não sabem por que Exu usa preto e vermelho. Sim. Associam a cor do diabo. Sim. Tem gente que não sabe que Exu tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. Que acha que pombagira é uma expressão. E lá vai eu para minha piada clássica antiga. Quando foi a última vez que você parou na rua, numa praça, e viu aquele senhorzinho, aquela senhorinha ali jogando, hoje em dia não se joga mais milho, jogando, sei lá, pedacinho de pão para os pombos? Isso. E lá no meio tinha um pombo muito louco dançando Lady Gaga e rodando. Isso, exatamente. Pomba gira. Pomba não gira, gente. Da onde é que vem a expressão pomba gira? A expressão pomba gira, ela vem de uma palavra em língua quibundo, que é banto, que é pambo ungila. Pambungila, pambugila, pombogira. Sim. E aí a pessoa não sabe nem de onde vem a expressão pombogira e quer falar pra mim que, nossa, a navalha dela é... Então, assim, eu entendo que as pessoas desvirtuaram por falta de vontade de perder tempo estudando. Sim. Porque estudar dá trabalho. Sim. Estudar Pensar dá trabalho. Dá trabalho, Marcos. Comprometimento dá trabalho. Na minha época de IAO, você não chegava de qualquer jeito da rua e ia cumprimentar isso. Sim, sim. Não é isso? Você, para chegar no terreiro, você tem todo um processo. Você toma banho, você pede bênção, aí você fala com o Exu, e necessariamente você fala com o Exu para poder cumprimentar o orixá, e com os dois cumprimentados você bate cabeça a seu pai de santo, dali começa o seu dia dentro do terreiro. Sim. Hoje em dia, as pessoas querem cultuar e pegar só a parte que lhes cabe. Aí você vê a salada de frutas, você pega sagrado feminino, você pega bruxaria escandinava, bruxaria celta, bruxaria clássica europeia, elementos de feitiçaria cigana, elementos de feitiçaria africana, egípcia, e coloca tudo no mesmo caldeirão. E aí daqui a pouco, por exemplo, tem pessoas que cultuam Lilith, que tatuam Lilith no corpo e não tem ideia de quem seja Lilith. Sim. E não tem ideia de por que você não deve tatuar Lilith no corpo. Como você, por exemplo, fazer a tatuagem de Medusa. Ai, estou fazendo a tatuagem de Medusa porque eu fui estuprado e aí eu sofri e eu tô bem. Eu tô falando isso com a boca cheia porque eu fui estuprado. Eu falo disso com bastante naturalidade, porque parte da minha superação com o orixá foi exatamente a superação desse meu trauma. Só que a simbologia é uma coisa pesadíssima. Sim. A história da Medusa é uma história triste, mas você tirar ela do contexto em que o grego escreveu essa história é cruel. Sim. E patético. Você pegar, por exemplo, os Itãs de Orixá. Itãs são histórias clássicas que servem para descrever as características arquetípicas de um orixá. Então você tem lá um Itã, por exemplo, de Iemanjá, que Iemanjá está fugindo de Xangô, e aí ela, para pedir ajuda à sua mãe, que é o Locum,
ela se transforma numa água que vira um rio que vai para o mar. Ah, então agora a filha de Iemanjá não pode ter um relacionamento com o filho de Xangô. Porque no Itã, Xangô e Iemanjá tiveram um problema. Não, porque Ogum, Yansan e Xangô, eles fizeram ali um Itã que é muito pesado. Yansan se apaixona por Ogum, vai viver com ele na forja, ela que sopra o vento da forja. E um dia Xangô vai pedir para Ogum fazer umas armas para o exército dele, e Yansan se encanta com Xangô e abandona Ogum e vai embora. Quando Ogum chega e encontra a casa vazia, ele vai atrás de Yansan para buscar satisfações. E Xangô fala, eu vou então lutar contra o seu ex-marido. E Yansan bate em Xangô e diz, ninguém luta as minhas lutas. E ela e Ogum se enfrentam num golpe tão violento do encontro entre a espada de um e o sabre da outra, que Yansan é dividida em 9 partes e Ogum em 7. Daí que vai se dizer que existem 7 qualidades de Ogum e 9 qualidades de Yansan. Nada mais longe da realidade, isso é tudo figura de linguagem. Você tem que degustar o que tá ali por trás, o que não está escrito. Só que isso dá trabalho. É muito mais fácil eu pegar e acender uma vela preta e vermelha e colocar um copo de cachaça e falar que eu estou cultuando, sei lá, o Exu Marabô, do que eu entender o que precisa, qual é o preparo que eu preciso ter para ser digno de cultuar um Exu Marabô. E da onde vem esse Exu? Sim. E pai Fernando, em relação a Exu e Pombogira, que também eu acho uma coisa assim, sem nexo, a bebida dentro do terreiro. Ah, eu acho que isso é maravilhoso da gente falar. Vamos lá. Então a gente primeiro precisa entender o que é marafo. Tá? Bebida para Exu é marafo. Todo o preparado fermentado que tenha álcool, ele vai servir como marafo. Na África, usava-se principalmente o vinho de palma e o gin. No Brasil, muito mais barato, se usa cachaça. Sim. Lá na Espanha, Mãe Rosinha usa um troço chamado, eu não sei se é ururro ou orurro, mas me parece que é um tipo de cachaça feita de uva, se eu não me engano. Eu, inclusive, tenho intenção de que quando ela vem ao Brasil, ela me traga uma garrafa para experimentar, porque eu nunca tomei. Perfeito. Pois bem, para que serve a bebida no terreiro? Para que serve a bebida para Exu? E aí eu vou colocar Exu, o baiano, que de repente toma lá seu leite de égua, que eles falam, né? Que é a batida de coco. Imagina que nós temos no nosso corpo físico um armário para guardar coisas específicas, que são os nossos órgãos. Quando você está no trabalho espiritual e você incorpora e a entidade vem para trabalhar, você já tem uma outra vibração, um outro armário ali. E a entidade, quando ela vem para cuidar das pessoas que estão à sua volta. E, portanto, ela vai ter um monte de carga que ela vai receber. Então, aquela bebida, ela tem a única função exclusiva de servir como desinfetante. Certo. Você não precisa de um caminhão de desinfetante para limpar uma casa. Sim. Então, tudo que ultrapassa a quantidade específica necessária para o trabalho, será absolutamente exagero e desnecessidade. Aí você vai encontrar aqueles casos clássicos da entidade que fica bêbada, Sim. da entidade que fala palavrão e fala bobagem. Só que uma casa séria, ela sabe que existem elementos. Então existe um elemento, nem todo mundo que está nos vendo vai conhecer, que é uma espécie de vaso de barro que a gente chama de quartinha. Ela tem esse nome de quartinha porque originalmente ela cabia 1/4 de litro de água. Portanto, uma quartinha, 250 ml de líquido. Então dentro é uma ânfora em tamanho pequeno. Certo. Né? Porque antigamente você não tinha garrafa para transportar as coisas, não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Então, quando você assenta um Exu no terreiro, esse Exu ele vai precisar de oferendas, que são pontos de energia que ele vai usar para poder trabalhar.
É como você sair para trabalhar de manhã e tomar um bom desjejum, porque você vai trabalhar com peso. Chega na hora do almoço, eu já fui gari, eu gostava na hora do almoço de pegar meu caldeirão, bater o meu feijão, Sim. porque eu estava trabalhando com coisas pesadas, eu precisava de energia. A comida e a bebida de Exu servem a isso, mas elas não precisam ser servidas para o médium. Eu tenho uma médium em casa, uma Iaquiquerê, aliás, um abraço, mãe Sônia, mãe Soninha da Oiá, que ela trabalha com uma mulambo lindíssima. E ela trabalha com um marabô lindíssimo. Deve estar comigo há uns 12, entre 12 e 15 anos, não me lembro ao certo. Com certeza mais para 15, porque 12 faz só que a gente está na Água Azul. Então, bota 15 aí na conta. 15 para mais. E ela nunca colocou uma gota de álcool na boca, porque ela não bebe, a médium não bebe. Aí o marabô não bebe? Claro que bebe. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O marabô vai beber dentro da casa de Exu, dentro da quartinha dele, do coité dele. Coité é um copo de coco, feito com a casca do coco. E vai comer lá também. Isso vai servir para bebida, vai servir para o cigarro, vai servir para comida. Uma entidade de verdade, ela não desce no terreiro e se empanturra. Ela de repente vai vir, vai usar o seu aparelho para comer ali um pouquinho, mais para agradar quem fez do que qualquer outra coisa. Ela não vai jantar, almoçar com a gente. Outra coisa, a roupa é irrelevante. Porque meu Exu ele quer um chapéu fedora de 3.000 reais, um sapato de bico de, sei lá, carmim e invernizado, com uma calça de alfaiataria, com uma camisa de seda javanesa. Mentira. A entidade quer o seu coração puro. Se você estiver com a calça de saco, uma camisa que não esteja rasgada, porque você vai tomar o cuidado de cerzir, você nem precisa ter uma nova, você pode só costurar aquele buraco, e seu coração estiver puro, ela vai trabalhar da mesma maneira, lindamente. Sim, e muito bem. Porque não é o que você vê que faz diferença, é o que você não vê que faz diferença. Sim. Então, hoje, quando você vê, e aqui é uma crítica à minha religião, não tenho como não fazer, candomblés, em que a bebida corre como se você estivesse num... Infelizmente, tem muito lugar que faz uma gira de esquerda que, de fato, parece que você está num cabaré. Sim. Eu conheço cabaré porque eu já trabalhei em cabaré. Quero deixar bem claro, como garçom e barman. Já fui segurança também. Lamentavelmente, nunca consegui me enveredar por nenhum outro caminho. Eu acho que eu seria uma péssima prostituta, até porque minha lata não ajuda nada. E aí que você tem um ambiente que não está ali adequado. Agora veja a diferença. Né? Eu citei de propósito que eu já trabalhei em cabaré, porque uma época da minha vida eu estava desempregado. Quando eu cheguei do Rio de Janeiro, eu precisava trabalhar de qualquer coisa. Então eu pegava o serviço que aparecia. Mas eu era um pai de família trabalhando num cabaré. Eu não era uma pessoa dentro do cabaré curtindo o cabaré. Eu não gostava daquele ambiente. Eu não olhava para aquelas moças com desejo. Eu não estava feliz ali. Da mesma maneira que você pode estar numa casa de santo com um olhar perverso e você está dentro de uma casa de santo, e você está de branco, e você está fazendo ali um papel. Com Exu e Pombagira não é diferente. Você pode ter uma entidade séria trabalhando num ambiente errado e querendo tirar o seu médium dali, porque aí a entidade começa a falar na cabeça do médium, ele começa a se incomodar com as coisas, e vão começando a acontecer coisas que vão incomodando mais você. Que talvez não te incomodassem tanto se a sua entidade não estivesse te cutucando. Que na verdade é a sua entidade falando, saia daqui, aqui não é lugar para mim. E portanto não é lugar para você. Certo. E você tem também espíritos que não estão fazendo um trabalho adequado e que transvestidos de grandes trabalhadores. Então você tem muito desserviço em relação à esquerda, porque as pessoas não querem entender a esquerda. E falando, aproveitando, pegando esse gancho da incorporação do médium, que eu acredito, né? Eu não sou, nunca incorporei, não sei nem como que funciona, né, a incorporação. Mas eu carrego o Exu e carrego a Pombogira também, né? Sim. E só que o médium, aquele médium que carrega o Exu e a Pombogira, é a necessidade
de ele incorporar a pombogira e vestir aquele vestido, colocar brinco e sair com aquela saia toda. Isso eu falo da figura masculina. Sim. Porque o orixá, ele vê a sua biologia, né? Sim. Homem é homem, mulher é mulher. Sim. Independente Da sua orientação da sexual. sua orientação. Uhum. Então, e há necessidade disso, pai Fernando? Bom, eu vou falar conforme eu aprendi e tudo aquilo que eu estou falando sobre a ótica do que eu faço, do que eu acredito. E eu estou aberto a, de repente, debater com outros sacerdotes, obviamente no âmbito do respeito. E vou colocar aqui o que eu faço e como eu vejo as coisas, porque eu não posso falar pelo outro. Sim. Eu entendo que o candomblé, ele perde muito quando ele se afasta da sua raiz tradicional. Porque onde é que estavam os adereços que se podia colocar numa pombagira no escravizado em África? Da onde que esse pessoal que não tinha dinheiro para comer, que não tinha o mínimo necessário à vida digna, arranjaria dinheiro para ter uma roupa para si, uma roupa para orixá, uma roupa para pombagira, uma roupa para Exu, uma roupa para boiadeiro, Então isso daí é o que a gente chama de enfeitar o pavão. A entidade, ela vai chegar e ela vai dizer: olha, não tem necessidade de fazer nenhum tipo de exposição. Exemplo. O caboclo é um índio. Sim. Mas você nunca vai ver um médium sério incorporado um índio pelado. Sim. Você tá entendendo? O índio, ele não vai precisar disso. Pra quê? E ele, na sua forma física, ele não usava roupa. A pombagira, ela não é uma meretriz. 9 vezes em cada 10 vezes que você vê esses exageros, é uma pessoa, e aí eu vou dar minha cara a tapa, e aí eu vou ser linchado na internet, e tudo bem, o meu trabalho é exatamente esse. Eu preciso fazer aqui uma pausa e falar uma coisa. Se eu fosse gay, eu seria gay fora do meu trabalho espiritual. Porque não faz a menor diferença, nem para mim, nem para a entidade, nem para quem está ali, qual é a minha postura sexual. E tá tudo certo. Sim. O fato de eu ser heterossexual não faz de mim alguém que critica a homossexualidade ou as posturas homossexuais da forma correta. E a gente pode falar sobre o que é forma correta. Da mesma forma que eu acho que seria interessantíssimo se a gente tivesse a oportunidade um dia de falar sobre as limitações de cargo no candomblé em relação à sexualidade. Sim. Que é outra coisa que é bem interessante. Mas vamos lá. Por exemplo, eu tenho casos, vou falar aqui de marinheiro. O marinheiro, ele vem numa mãe de santo. Esse marinheiro, ele está vindo no corpo de uma mulher. E esse marinheiro, ele aperta as nádegas das mulheres. Ele vai abraçar as mulheres para cumprimentar e ele dá uma apertada na bunda da mulher. Uhum. Mas é uma mulher apertando a bunda de uma mulher. Tá errado não, né? Porque é uma mulher apertando a bunda de uma mulher. É claro que é errado. É crime, Sim. inclusive. Não pode acontecer. Não é porque a entidade está num corpo que ela pode fazer o que quiser desse corpo. Então, o correto é o quê? É que você doutrine essa entidade. Porque ela vai ter essa intimidade com as negas dele fora do corpo da médium. Sim. Eu recebo as entidades para quem eu trabalho. Entre elas, a minha lebara, falo minha por uma questão de carinho, minha mãe, meu amor, e Dona Maria Padilha. A rosa aqui no meu dedo é por causa de Dona Maria Padilha. Agora, Dona Maria Padilha, tendo a quantidade de médiums que tem para trabalhar, ela precisa descer e parecer que ela saiu da obra de construção e veio pro terreiro? Me imagina, desse tamanho, gordo, feio, vestido de mulher,
Para que a Lebara precisa disso? Então, em casa, o que eu faço? Em ambientes privados e em momentos específicos durante a feitura, pode acontecer do médium masculino receber a Lebara dele. Em privado. Da mesma forma, a mulher. Eu não fico virando mulher em Exu. Ela pode virar. Mas é aquele momento ali e acabou. Porque ela é uma mulher, ela não tem que se transvestir de homem. Há muitos homens que podem receber aquele Exu, há muitas mulheres que podem receber aquela pombagira. Então a gente vai usar de bom senso, tempo, local e circunstância. Agora, quando é uma entidade séria, como eu já vi, por exemplo, uma rosa caveira. A rosa vinha, o médium estava de branco, o cara, eu tenho 1,85 de altura, ele devia ter então 1,92. Estava todo de branco, colocava um pano da costa, um pano de cabeça, e ia pro particular atender quem precisava. Ali incorporava, ali desincorporava e saía. É um trabalho sério, é completamente diferente de você usar da sua sexualidade. Às vezes a pessoa ela não tem coragem de assumir a sua sexualidade, ela não tem coragem, perdão, de se vestir como ela quer, e aí ela vai fazer o uso de uma entidade. Eu sou tatuado, eu gosto de rock and roll, eu ando de moto. Então eu gosto da simbologia de caveira, eu gosto de usar vários anéis, eu uso brinco. Eu só não uso cabelo comprido porque hoje eu não tenho mais cabelo. Meu cabelo me abandonou. Mas eu não preciso que uma entidade venha em terra dizer: olha, eu sou o Exu motoqueiro e eu vou vestir isso daqui porque eu quero vestir e não tenho coragem de vestir. Eu vou bancar o meu gosto. Sim. E se alguém disser: olha, você não pode ser sacerdote, como eu já ouvi, porque você é branco. Você não pode ser sacerdote porque você é tatuado. Você não pode ser sacerdote porque você é motoqueiro. A gente, na verdade, prefere a expressão motociclista, mas como a gente está falando pra gente que é fora do meio, ficou o registro. Eu digo pra pessoa: fale com algum. Eu também não queria ser pai de santo. Eu concordo com você. Mas enquanto algum não me disser pra parar, eu não vou parar. Não fui eu que falei. Eu falei que eu ia começar? Não. Ele falou pra eu começar. Sim. Então ele assinou minha carteira, ele que me demita. Sim, sim. É simples assim. Exatamente. Não funciona nada que seja impositivo. Menino lindo, de Oxum, gay, na intimidade dele tá tudo bem. Sabe aquele tipo de menino que você olha que parece de fato uma menina? Delicado, fala delicado, expressão delicada, mas da porta do terreiro para dentro, se ele nasceu com epidídimos, se ele nasceu na sua formação, ele teve testículos, remova-os ou não, ele é um homem. Sim. E ele vai ser tratado como homem, vai se vestir como homem, vai... Ah, mas eu não me identifico como homem. Tudo bem, amor, você não precisa se identificar como homem. Você vai trabalhar como homem. Sim. Porque você não pode mudar quem você é. Ah, eu não me sinto... Por exemplo, eu me identifico com um rico. Eu só não tenho dinheiro, mas eu me identifico com um rico. Sim. Eu gosto de coisa boa. Não tenho, mas eu gosto. Sim. Eu me identifico com um magro. Então não pode perder a noção das coisas. Hoje em dia, as pessoas têm medo de se posicionar e têm medo de falar o que é correto por medo de que o correto seja mal interpretado. Eu não tenho o menor problema de ser mal interpretado. Aliás, eu não faço a questão alguma de que alguém goste de mim. Sim. Mas eu preciso falar o que é correto. Perfeito. O correto é você manter uma linha de respeito. Não pode haver dentro do terreiro nenhuma postura que não seja ilibada, que não seja séria. Terreiro não pode, por exemplo, ter irmão de santo casando ou namorando. Casando não, mas namorando com um irmão de santo. Então, se o irmão chega solteiro e a irmã chega solteira e os dois se apaixonam no terreiro, ou os dois saem do terreiro ou eles não ficam juntos. Na minha casa é assim. Por quê? Porque o irmão ele tem que olhar para o irmão com respeito, ele tem que olhar como pessoa. Existe uma diferença entre ver uma pessoa nua e pelada. Você sabe qual é essa diferença, Duda? Já me falaram, mas eu não me recordo. Intenção. Ver uma pessoa nua é ver uma pessoa sem roupa. Por exemplo, porque você está dando banho em alguém que está doente. Ou, como no candomblé, existem banhos que são necessários ao rito iniciatório. Pelado é quando você olha com desejo. A partir do momento que duas pessoas se olharam com desejo, elas já não conseguem mais se ver como irmãs.
E isso é um ambiente que cria uma coisa ruim no terreiro, uma coisa malsã. Mesma coisa, terreiro com fofoca. Não funciona. Terreiro com disputa. Terreiro tem que ter hierarquia, tem que ter chefe. Tem que saber quem manda. E por que manda e por que tá lá. E quando não merecer mais mandar, que saia. E quem cuida disso é o orixá. É simples assim. Gosto, gosto, não gosto, não gosto, tá tudo bem. Esse é o candomblé. A gente fica passando manteiga no pão para a criança não engasgar com um pãozinho seco. A gente fica dando Nutella, sabe? A gente fica impedindo as pessoas de crescerem. Aí elas vão para o mundo, se frustram, e aí elas vão querer contratar uma entidade, que vão chamar de Exu ou Pombagira, para fazer o que elas não conseguem, que é lutar por elas mesmas. Então a gente enfraqueceu a humanidade. A gente precisa refortalecer a humanidade. Isso não tem nada a ver... Vejam, entendam, eu sou absolutamente antimachista, mas isso não faz de mim feminista. Eu sou humanista. Ninguém é melhor do que ninguém simplesmente pela genitália que carrega. Ninguém é pior do que ninguém simplesmente pela condição social ou física em que nasceu. Nós somos seres espirituais num invólucro carnal passando uma experiência. Da minha turma de infância, 10 garotos que me vêm à cabeça, só eu não sou traficante. Os outros viraram traficantes, alguns morreram já pelo caminho, teve gente que morreu no Carandiru, tem gente que não chegou a ficar nem adulto. Eu cresci em São Miguel, eu tive todas as oportunidades que eu pude ter na vida de vender droga, de usar a droga, de encher a fuça. Fui roqueiro nos anos 90. AIDS comendo solta. Droga à vontade. Não tinha combate como tem hoje. Mas eu escolhi o difícil, eu escolhi estudar, eu escolhi ser alguém, eu escolhi outra coisa. Isso é escolha. E isso não é demérito de quem não escolheu. Isso é mérito meu, eu escolhi. Sim. Então, você pode fazer escolhas que sejam saudáveis. Escolher trabalhar na espiritualidade dá trabalho. Cultuar Exu e Pombogira dá trabalho. Mas o pai de santo ele prefere ter a casa cheia, porque tem muita mensalidade, ao invés de falar o que é correto, e aí quer ficar agradando o filho de santo. Aí vem a cerveja, aí vem churrasco. Olha, tem uma coisa que eu tenho ódio, é churrasco em final de trabalho. Aliás, ódio é uma palavra que não define o tamanho do asco que eu sinto. Você já ouviu falar, Marcos, que tem terreiro que abre o terreiro para fazer roda de samba? Sim. E eu não sei como é que chama, mas tem uma roda de samba. Bom, primeiro que tem a roda de samba de música profana. Sim. Podia ser ópera. Se fosse profano, tá tocando, sei lá, Wagner. É uma ópera clássica. Tá errado. O ambiente sagrado é do sagrado. E aí o que eles colocam? No meio dos pagodes, coloca meia dúzia de ponto, Sim, tocado com pagode, para dizer que tá certo. Não tá certo. Vários. Tá erradíssimo. Vários. E eu já encontrei vários e conheço vários terreiros também que fazem isso. Eu acho que já você oferecer bebida dentro do terreiro onde você fez um xirê de santo, onde você louvou o orixá ali, eu já acho errado. Eu acho que tem que ter outro espaço. Acho que não deve se beber dentro do terreiro, não deve se fumar dentro do terreiro, né? Porque é um local sagrado, né? Então, se você se propõe a fazer uma coisa, a seguir a religião, eu acho que você tem que começar realmente a seguir a religião, né? Porque você fazer da casa do santo, né, do barracão do santo, a gente chama de barracão e não costuma, salão de festa do orixá, porque ele tem fundamento dentro do barracão, né? Então muitas pessoas não conhecem isso, nós vamos falar lá na frente, mas é muito sagrado o terreiro, o barracão em si, entendeu? Tem que ter um respeito enorme, aquilo que o pai Fernando falou, você não chega dentro vai chegar dentro do seu terreiro de qualquer forma. Entendeu? Chegar, você tem que esfriar o corpo, você tem que ir lá tomar seu banho, aí você vem aquilo que o pai Fernando falou, você vem saudar Exu, saudar o santo, aí você vai saudar vai pedir a bênção do seu pai de santo, entendeu? Então é o rito que nós vamos trazer aqui dentro do nosso podcast, e o pai Fernando também vai levar para as redes sociais dele, e nós vamos trazer, nós vamos passar essa informação, porque a gente não ensina ninguém, a gente só passa informação, a pessoa pega o que interessa para ela. É como eu falei no começo, nós não falamos a verdade porque nós não sabemos qual que é a verdade. Entendeu? Nós falamos aquilo que nós pensamos.
E achamos correto que ajuda outras pessoas. Porque a nossa importância de a gente estar com o microfone falando aqui, a gente pode mudar a vida de muitas pessoas, muitas pessoas, e também pode, se a pessoa não souber levar, pode estragar a vida de uma pessoa. Por isso que a responsabilidade, quando nós falamos no microfone, é muito grande. Tem pessoas nos ouvindo, tem pessoas que vão analisar, pessoas que vão buscar, vão estudar, e eu acho isso que falta entre os sacerdotes de hoje e a religião hoje. Não estudam, não sabem o que fazem, tem muita coisa para a gente falar. Infelizmente, nós estamos chegando no final dessa primeira edição. E eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, que há pessoas que precisam ouvir o que a gente está falando, né, para buscar ensinamento. E se inscreva no nosso canal, tá? Em InovaCast. Eu vou pedir para a Duda, Duda, passa o Instagram do InovaCast, por favor. Vi, eu ia colocar na tela. Ah, você vai colocar na tela? Então ela vai colocar na tela no finalzinho, ela vai colocar na tela, mas na próxima vez já fica afiado. Gente, eu falo assim, eu peço para a Duda, porque ela que nos apoia aqui, gravando, e eu tenho baixa visão, entendeu? Então eu não consigo ler. Infelizmente eu tive um problema depois do Covid e tive essa sequela. Mas está tudo bem, está tudo em ordem. Pai Fernando, eu agradeço a sua presença. A partir de hoje nós estamos juntos para levar informação para o povo. O Pai Fernando tem muita coisa para falar, tem cursos que ele vai trazer, tem muita coisa que ele vai trazer para a gente. Vai estar com outros sacerdotes aqui, vai estar com Yalorixá, Iaquiquerê, convidados, Logan. Nós vamos fazer buscar um pouquinho, né? Cada um, Pai Fernando vem de Angola, Pai Fernando de Angola, mas também tem conhecimento do Queto. Vamos trazer Yalorixá, que é do Queto, vamos trazer Ogan, né, para falar. Pessoas sérias, né? Não pessoas que acham que a religião é brincadeira. Pai Fernando, eu gostaria que você deixasse as redes sociais, sua, para o pessoal acompanhar também e compartilhar com a gente também, nos ajudar a esse canal crescer, né? Não porque, que nem você falou no começo, não porque a gente quer ser influenciador, youtuber. A gente quer passar informação. A gente quer sim ser influenciador para influenciar as pessoas irem pelo caminho que é correto, o menos errado. Perfeito. Né? Porque se a gente vê aí, hoje a religião é uma decepção, infelizmente. Muitas pessoas saem da religião, deixam a religião porque está bagunçado. Mas a gente vai trazer as informações, livros que o Pai Fernando vai indicar e vai falar, e outras vertentes das religiões, o Pai Fernando vai falar. Mas eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais. E lembrando, vai ter o Pai Fernando está abrindo o canal lá também, Candomcast, que vai ser postado lá também, depois ele vai falar na próxima, ele vai falar do canal, e vocês acompanharem também, curtir e compartilhar lá com ele lá também. Pode falar, quiser deixar o contato, Pai Fernando, perfeito. fica à vontade. Em algum outro momento a gente pode aprofundar, mas eu tenho certeza absoluta que nada acontece por acaso. E que se a espiritualidade trouxe a gente aqui, imbuídos de boa vontade e com esse material todo que você coloca à nossa disposição, esse acolhimento que sempre é tão gostoso para o coração, certamente é para que outras pessoas se beneficiem disso, né? Não é para o nosso engrandecimento pessoal. De fato, não tem a menor vontade de fazer algo que não seja compartilhar aquilo que mudou a minha vida. Funcionou para mim, trouxe benefícios para a minha vida, sou um ser humano melhor por conta disso. Você conhece um pouquinho mais do meu pensamento sobre a religião no Instagram, @Casa do Ferreiro de Aruanda, tudo junto. É o mesmo canal para o TikTok, é o mesmo canal para o YouTube. Eu confesso que eu não alimento muito o TikTok, a gente vai usar ele mais para colocar os cortes. E sempre com uma semana de diferença a gente vai colocar os episódios que a gente gravar lá no canal também. Peço que você nos ajude a compartilhar. E depois a gente vai pedir engajamento para outras coisas também, tem outros projetos vindo por aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Duda. Obrigado a você que está nos acompanhando. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando também. E é que eu falo, se inscreva no nosso canal. Entendeu? É só aí você lá, embaixo aí olhar, inscreva-se. Se inscreva, não paga nada. Compartilha, também curte.
também para dar essa força para nós aí, levar essa informação para mais pessoas. Ainda mais as pessoas que estão querendo conhecer a religião agora e tem medo, né? Muitas pessoas querem conhecer a religião, mas tem medo pelo que vem aí nas redes sociais. Tá bom, eu agradeço a todos aí. Um bom descanso, uma boa noite para todos aí e um beijo no coração de todos. Até mais. Canto, canto, chama o axé, bate o peito, fé em pé, o saber vai ecoar, no Candomcast vai girar. Candomcast, a palavra que liberta, Candomcast, energia que desperta. Energia que desperta, Candomcast, a palavra que liberta, Candomcast, energia que desperta.